o dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. É dia de celebrarmos a resistência de Zumbi dos Palmares, de Dandara, Teresa de Benguela. Viva esses tantos e tantos heróis negros e negras, quilombolas, que deram seu sangue pela liberdade do seu povo, o nosso verdadeiro povo brasileiro. O Brasil é um país negro. Como recorda o historiador Luiz Felipe de Alencastro, cabe lembrar, 54% da população brasileira se auto-identifica como afrodescendente. Em cada 100 indivíduos desembarcados entre 1550 e 1850 no Brasil, 86 eram africanos escravizados e só 14 eram cidadãos portugueses. Foi esse trabalho escravo que moldou o Brasil. Todos os ciclos econômicos, cana, ouro, café, tiveram como mola propulsora o trabalho escravo. Senhor presidente, eu estou lendo um livro que eu queria, do professor Gessé de Souza, que chama A Elite do Atraso. O que ele quer dizer nesse livro? Ele diz que a escravidão permanece no Brasil viva até hoje. A escravidão é um traço que está presente principalmente na cabeça das elites brasileiras. Uma escravidão que, como ele conta nesse livro, e traz a história do início, falando de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, falando do tipo de escravismo que existia no Brasil, que era um escravismo ligado à produção, mas um escravismo também familiar e sexual, onde o senhor das terras e dos escravos tinha um poder total, era a instância máxima ali. O livro vai à frente, fala de 1808, com a chegada da família real aqui no país, o processo de urbanização, também cita Gilberto Freire, em Sobrados e Mocambos, onde começa a existir já aquele processo com negros livres e mestiços, o sobrado, que representava a presença do senhor, que era o senhor das terras, agora nas cidades, e os mocambos, onde o negro era já extremamente criminalizado. A gente vê, o negro era o perigo, existia o perigo da revolta negra, e a criminalização que a gente vê nos dias de hoje, com a população negra, existia daquele período. Falou depois, inclusive, senador Randolph, do outro processo a partir de 1888, onde houve a libertação dos escravos. Vale dizer que a nossa escravidão foi uma escravidão de mais de 300 anos. Nós somos o país do Ocidente com o maior número de escravos. Nós somos o último país do mundo a libertar os escravos. Fala um pouco desse período, né, da libertação dos escravos, e eu quero aqui citar Florestan Fernandes, que no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, onde ele diz que a abolição da escravidão através da Lei Áurea não transformou os recém-libertos nem em proprietários, nem muito menos em trabalhadores qualificados. Isso quer dizer que não fizemos a reforma agrária, nem a revolução educacional. Os negros foram expulsos das senzalas e foram habitar as favelas. Tornaram-se trabalhadores pobres. Naquele processo, teve um processo também violento de imigração europeia aqui para o país. E o negro ficou completamente alijado naquele período, como é alijado hoje. Eu quero citar aqui os números sobre a situação de vida da população negra aqui no país, do nosso povo negro, e os números são impressionantes. E a gente vê, quando olha para a situação que vive hoje os negros no Brasil, a gente vê que a escravidão não acabou. Eu vejo hoje, eu vou citar dados aqui, mas o extermínio em que a juventude negra é submetido. Nós temos 30 mil assassinatos de jovens por ano. 77% são jovens negros moradores das periferias, que recebem menos do que o branco. É essa situação que a gente encontra no Brasil de hoje. Cidadão de primeira e cidadão de segunda classe.
Eu quero trazer aqui, senador Randolph, os números. Vamos lá. A população negra, que corresponde à maioria dos 10% dos indivíduos com mais chance de serem vítimas de homicídio, 78,9% negros. Né? Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas, do mapa da violência, os negros possuem chances de 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Outro dado revela a persistência da relação entre o recorte racial e a violência no Brasil. Enquanto a mortalidade de não negros, brancos, amarelos e indígenas caiu 7,4% entre 2005 a 2015, entre mulheres negras o índice subiu 22%. Senador Randolph, os negros formam a maioria entre os desempregados também. Somam quase 64% dos desempregados. Isso equivale a um exército de 8.300.000 pessoas, entre os 13 milhões de brasileiros que procuram um trabalho. Dos 13 milhões, 8.300.000 são negros. A taxa de desemprego também entre negros alcança 15%. É um índice muito superior ao registrado entre trabalhadores brancos, que gira em torno de 10%. As diferenças também persistem entre a população empregada. De acordo com os números do IBGE, pretos e pardos ganham menos, ocupam vagas piores e têm menos estabilidade no emprego. São números assustadores. O rendimento médio dos negros é de cerca de R$ 1.500, enquanto dos brancos chega a R$ 2.700. Olha a diferença. E ainda tem gente que diz que não há racismo aqui no Brasil. Pretos e pardos somam 66% dos trabalhadores domésticos, 67% dos vendedores ambulantes, mas representam apenas 33% dos empregadores. Os negros são mais pobres também. Analisamos a proporção entre os 10% mais pobres. O percentual de negros é de 75%. Os 10% mais pobres da população, 75% é de negros. Vivem pior. Enquanto cerca de 8% dos brancos no país não contam com acesso a água encanada e a banheiro, aproximadamente 22% da população negra não possui esses benefícios. Brancos têm, em média, 7 anos e meio de estudo, enquanto a população negra possui apenas 6,2. Os negros são menos representados, são apenas cerca de 20% na Câmara dos Deputados, 18,5% aqui no Senado Federal, 29% nas prefeituras, 22% nos governos estaduais e menos de 15% nos tribunais federais e estaduais. A minha equipe colocou 18,5% aqui no Senado Federal. Deve ser um critério amplo, porque eu vejo muito menos. Eu me lembro aqui do senador Paulo Paim, da senadora Regina, mas eu não consigo ver muitos. Os negros não chegam ao topo da pirâmide de trabalho. Menos de 5% dos altos cargos executivos são ocupados por negros no Brasil. Agora, tem uma boa notícia, que é o salto da vaga de estudantes negros nas universidades públicas, que saltou de 8% em 2009 para 27% em 2015. Eu acho que isso é muito importante, senador Randolph. A gente teve a oportunidade de aprovar isso aqui, a política de cotas. Existe uma resistência, em especial do DEM, que hoje está à frente do Ministério da Educação. Eles não queriam a política de cotas. Eu entrei na universidade, fiz o curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu, senador Randolph, nunca fui consultado por um médico negro. Eu sei que existe, são poucos. Mas na minha turma, passaram 100 estudantes em 1992. Não tem um jovem negro passando por curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu
quando olho para as conquistas, o que foi feito por parte do presidente Lula e da presidenta Dilma em relação a isso, e nós aprovamos aqui a política de cotas, senador Eumano, que é uma coisa que serve para atenuar esses números dramáticos. E a política de cotas me permitiu, esse ano, visitar uma universidade no Rio de Janeiro, onde de 100 estudantes de medicina, 50, a metade, eram estudantes negros. Confesso que me emocionei, porque a gente vai ter uma geração de médicos negros, de engenheiros negros nesse país. Essa é a forma de combater a escravidão que continua presente no nosso país ainda. Quem não vê? Cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Então, essas políticas de cotas foram fundamentais. A gente, na verdade, trabalhar para que todo filho do trabalhador tenha oportunidade. Todo filho do trabalhador possa entrar numa universidade pública. Então, eu queria muito chamar a atenção desse aspecto, porque eu acho que foi o que houve de mais importante na inclusão da juventude negra nas universidades públicas. Agora encerro dizendo o seguinte: a escravidão está aí. O capitão do mato que existia no passado foi substituído, infelizmente, por uma polícia mal preparada que trata de forma diferenciada essa juventude negra, que está sendo exterminada pelos traficantes, pelos milicianos e por uma polícia mal preparada, que está preparada apenas para a guerra e não para proteger o cidadão. A gente aqui sabe as diferenças. Lá no Rio de Janeiro, se você pega um jovem de classe média com droga, é usuário quando chega no juiz. Com pequena quantidade de droga, é usuário. Se você pega um negro morador da favela, vira traficante. E coloca nos presídios, onde mais de 70% também da população carcerária é negra. Então nós tivemos os navios negreiros, mas temos uma nova forma de escravidão. É impressionante ver como a gente observa nas redes sociais o ódio, o racismo que continua presente. O Mandela dizia que o ódio, ninguém nasce com ódio. As pessoas são ensinadas a ter ódio. Então é duro ver, no século XXI ainda, gente discriminando pessoas pela sua cor. Eu vi o depoimento da Thaís, que é uma atriz famosa no país, faz novelas na Rede Globo, ela contando sobre o seu filho, como tem gente que muda de lado da calçada quando vê um jovem negro, que alguns pensam que, sim, jovem negro é perigoso. Então é isso tudo que a gente vive no país de hoje.